Seja bem-vindo ao Masterclass 30 anos de Conad. E agora a primeira palestra com o tema Revolução Industrial, a Era da IA, uma jornada pela administração com Isabela Regina Fornari Miller. Isabela é graduada em administração com mestrado em administração e tem doutorado no programa de pós-graduação em engenharia e gestão do conhecimento na Universidade de Santa Catarina. Professora e conselheira federal do Conselho Federal de Administração. Senhoras e senhores, recebam a professora e administradora Isabela. Alô, que bom que vocês estão aqui nesse momento para a nossa aula Masterclass, para este momento do 30º Conad, acontecendo agora em 2025, nesses dias, do mês de outubro, mas estamos aqui para o Brasil inteiro nesse momento. Eu sou a conselheira federal Isabela Regina Fornari Miller, administradora do Estado de Santa Catarina, sou professora da Universidade do Estado de Santa Catarina, pesquisadora do Laboratório LabEngine, da Universidade Federal de Santa Catarina, e tenho a grande honra de estar aqui nesse momento para a gente tratar de um tema extremamente especial, que é da Revolução Industrial à Era do IA, a evolução da gestão de pessoas. Então, esse é o contexto que nós vamos trazer aqui, e o que a gente espera desse momento? É que nós tenhamos nesse momento, e que começamos a partir de agora, que a gente pare para pensar o que está acontecendo. Por que tantas pessoas falam que estamos num momento de disruptura? Por que muita gente está falando na questão da preocupação de que se os empregos vão terminar por causa da evolução tecnológica, por causa do IA, por causa da realidade aumentada? E aqui é um fórum para a gente discutir essas questões muito ligada à área de gestão de pessoas, que ela por si só já passou por uma evolução, mas que a gente possa começar a pensar sobre todas essas preocupações, todas essas perguntas, todas as nossas dúvidas. Nós precisamos fazer um retrocesso. E um retrocesso para quê, professora Isabela? Retrocesso para que a gente entenda por que as coisas estão evoluindo mais rápido, por que o nosso tempo de aprendizagem é menor, por que nós temos que estar sempre numa preocupação de formação continuada, por que esse é um tema tão forte hoje, tratar de gestão de pessoas. Vamos entender aqui esse contexto da gestão de pessoas. Para isso é importante, eu trago aqui para vocês uma figura, e eu particularmente amo essa figura. Vocês estão vendo ali quatro figuras importantes, e essas figuras para nós, o que elas representam? Elas representam as eras voltada à nossa área da administração, especificamente a área, vou fazer um recorte aqui para a área de gestão de pessoas. Mas vamos fazer essa pergunta. É a pergunta que geralmente nos fazem, a pergunta que quando chama a professora Isabela para falar, como eu estou falando aqui com vocês agora, vem em mente o quê? O que está acontecendo com o mundo? E eu gosto muito de frisar que em várias épocas do mundo também se teve essa pergunta. E aí eu trago aqui essa figura. A primeira figura representa o quê? O homem da sociedade da caça e da coleta. E aí eu trago aqui uma figura do que a gente pode perceber um homem da antiguidade. Nós não vivemos na época da antiguidade. O que a gente tem de olhar sobre essa época, a gente chama daquilo que nos colocam como uma memória celular. E essa memória celular não é a memória que no celular, é uma memória que ela nos foi construída. E como é que a gente imagina um homem pré-histórico? A partir de documentários, a partir de gravuras, a partir de filmes que nos retratam de como deveria ser um homem da antiguidade. Mas o que a gente sabe dessa época? A gente sabe dessa época que já existia uma atividade, mesmo que não chamada de administração, mesmo que não chamada de gestão de pessoas, mas se consegue perceber naqueles grupos, que possivelmente
O homem mais forte era o homem que guerreava. Nós estamos falando de uma época de sobrevivência de vida, onde não se tinha nada pronto. Nós estamos falando de uma época onde todos nós estudamos no nosso ensino médio, a época daqueles que eram chamados homens nômades. O que é isso, professora? Homem nômade era aquele que ele vivia num ambiente para a sua própria necessidade. Os homens guerreavam e caçavam, as mulheres cuidavam dos filhos, tratavam da alimentação, lembrando que não era uma alimentação como hoje, ninguém tinha micro-ondas, não existia ainda, vamos trazer ainda antes de uma grande evolução tecnológica que era a descoberta do fogo, nada disso. E quando alguma coisa, aquele ambiente, deixava de existir, simplesmente esse grupo mudava de lugar, por isso que eles eram chamados de homens nômades. Mas, olha só, nós estamos falando de milhões e milhões de anos atrás. E era um momento tranquilo, era um momento onde o tempo de aprendizado era muito calmo. O que quer dizer com isso, professora Isabela? Alguém, primeiro, toda uma evolução, né, independente de como se imagina que foi a criação do ser humano como nós, ele teve que aprender a andar, ele teve que aprender a falar. A gente sabe que antes tinha os hieroglíficos, como é que se aprenderam várias línguas, mas alguém tinha tempo. Ele ia devagar e olhava, nossa, aquela árvore tem um fruto. E aí ele comia, sem saber se era um fruto bom ou um fruto mau. Ele podia morrer. Com o tempo, alguém dizia, não come daquele fruto porque você vai morrer. Assim, foi toda uma evolução da medicina das ervas. Você provava, dava certo, se transformava em alguma coisa que poderia ajudar alguém. Mas o que acontecia? Estava lá, aquela árvore. Depois de um tempo, alguém disse, nossa, olha, tem um pedaço de madeira. E também tem uma pedra. Se eu juntar a pedra ao pedaço de madeira, isso pode se transformar numa arma. Depois ele vê uma árvore caída. Nossa, eu estou falando de uma época que nada se processava, você utilizava as coisas como elas estavam. O desenvolvimento das pessoas, o aprendizado delas, era natural, era com erro e com acerto. E porque eu sempre digo isso, né? Nas minhas falas, palestras, aulas, eu digo assim, nossa, estou eu lá sentada, talvez aqui me assistindo agora tenha um João, um Marcos, uma Paula, uma Maria. Então, a Maria está lá sentada, cuidando dos seus filhos, seu marido lá caçando, vestido com a pele que tirou de um animal, ela dando alimentação para os seus filhos do seu leite materno e do que tinha ao redor, e ela ficava olhando, olha, tem um bicho lá no céu. Vamos dar o nome desse bicho de sapo. Mas a gente sabe que o DEM deu o nome de pássaros e se criou toda uma cadeia de uma raça de aves que hoje tem muitas denominações de nome. O que eu estou dizendo com isso? Que era tudo muito calmo. O homem tinha tempo de aprender, tinha tempo de errar, tinha muitas baixas nas guerras, mas tudo foi se adaptando. Até que esse próprio ser humano entendeu que se ele visse uma palha, ele podia usar aquela palha como uma cobertura de um pedaço de madeira onde ele não precisasse apanhar chuva. E aí se começa a questão do próprio processamento. Ou seja, ele viu que, de repente, de um pedaço de pau, podia afiar com outra madeira, ele cria tipo uma arma, tipo uma faca, ele tem uma árvore, ele escava a árvore e aquilo vira um barco. Só que tudo isso foi acontecendo até mais ou menos 12.000 antes de Cristo, quando a gente muda a nossa era em relação à nossa área. E eu logo já vou chegar ali na gestão de pessoas, porque eu só estou falando para vocês aqui por causa de uma dessas eras. E aí, 12.000 antes de Cristo, então nós estamos falando de milhões e milhões de anos. 12.000 anos de Cristo é uma ruptura importante. Por que importante? Porque ali é o primeiro momento que se tem registrado
que as margens do Rio Nilo, e a gente sabe que o Egito foi um grande transformador da agricultura, do cosmético, mas nessa época se tem os indícios de que se teve o primeiro momento de que o homem começa a se instalar em algum lugar e ali ele começa a plantar. Mas não é de hoje para amanhã. Os homens tiveram que demorar muito para entender. Entender do que, professora? Entender que ele ficava lá vendo que o rio tem a maré de alta, a maré de baixo, a maré de alta e a maré de baixo. Aí ele começa a entender que ele pode plantar, mas ninguém vai na casa ali da agropecuária comprar a semente e a planta. Eles viam o que podia ser plantado de erro e de acerto. E ali a gente já começa a entender. Quem plantou? Alguém tinha terra e tinham que ter pessoas para o plantio. Quem já comandava essas pessoas? Né? E o que plantar, como plantar. Aí alguém ficava lá olhando e dizia, olha, hoje a lua está grande. Nem sei se chamava de lua na época, mas hoje está redonda. Aí, depois de mais uma semana, ela começa a ficar menor. O que eu quero dizer com isso? Muitos anos para entender de tábua de marés, de astrologia, de definição dos nossos... a lua que influencia no plantio, e ali você já começa a entender que, até hoje, existe uma preocupação, uma força para que se entenda da questão agrícola, né? E nós estamos falando aí de lugares super fortes do nosso país, como nós temos hoje, todo o Mato Grosso, né? Todo o Centro-Oeste, todo no norte do país, toda aquela região de agricultura do estado do oeste de Mato Grosso, que pega a Rondônia. O que eu estou dizendo com isso? Desde aquela época até hoje, nós estamos vivendo uma evolução de uma era agrícola, mas aqui ela fica marcada pelo primeiro aprendizado, pelo envolvimento do ser humano neste aprendizado de algo novo. E aqui eu já começo a andar que, depois de milhões e milhões de anos se aprendendo para a sobrevivência, 12.000 antes de Cristo para uma era agrícola, e aí eu já vou me encaminhando para a era que é chamada da sociedade industrial. E eu estou falando mais ou menos de 1700 até 1790, que ficou extremamente conhecida e que vocês todos estudaram na escola, mas quem fez o curso de graduação em administração sabe da importância da nossa era industrial quando acontece a nossa revolução industrial. E nós só estamos falando aqui hoje para vocês, trazendo esse tema de gestão de pessoas por causa dessa era. Como assim, professora? Porque essa era, ela marca, ela cria uma grande ruptura, inclusive com fatos, né, que nos comprovam que ela é o berço da gestão de pessoas. Porque até então eram grupos de sobrevivência. Antes da Revolução Industrial, se entendia que existia os ofícios, ou seja, as pessoas aprendiam a desenvolver uma atividade. E o que vem marcar a Revolução Industrial, que é o título da nossa fala de hoje, da Revolução Industrial à Era da IA. Porque a própria Revolução Industrial já traz uma mudança de tecnologia. E aqui é o primeiro alerta que eu quero trazer para todos vocês. Fica se falando muito hoje, né? Por causa da tecnologia está mudando, por causa da tecnologia está mudando. Gente, tecnologia, na sua essência, é tudo que foi criado ou que surge para atender uma necessidade da sociedade ou dos seres humanos. Então, o fogo foi uma tecnologia, os remédios, quando você desenvolve algo novo, é uma tecnologia, a roda foi uma tecnologia. Precisamos saber entender que quando a gente está falando de computadores, máquinas, IA, que vem para o texto da nossa fala, nós estamos falando de desenvolvimento de tecnologia tecnológica. E a Revolução Industrial é a grande mudança do mundo na época, porque
o que acontece lá? Acontece a mudança do processo produtivo, que tudo que se produzia era manualmente e depois a transformação com o surgimento das primeiras máquinas, a máquina a vapor, o tear mecânico, todas as outras segmentações que vão surgindo. Mas eu quero fazer um resgate um pouco antes, já que a gente está tratando aqui de gestão de pessoas. Antes do surgimento das primeiras máquinas, né, da industrialização, se eu queria aprender algo para a minha sobrevivência, eu tinha que aprender. E o que acontecia? Eu ia aprender com quem? Com quem queria fazer algo. Eu vou dar um exemplo. Então, eu estou aqui, né? Vamos fazer de conta que tem um João me assistindo. O João é meu padrinho. Eu sou alguém muito jovem e eu quero aprender, porque eu preciso trabalhar, eu preciso ter a minha subsistência, seja por moeda de troca, seja por depois por alimento. E eu vou lá na casa do João, bato lá e digo: João, você me viu crescer. Vamos imaginar a Inglaterra com pequenas vilas, pequenas cidades, com quase toda a população no campo. Eu bato lá e digo: João, você me ensina a eu fazer sapato? E aí é aquilo que a gente chama da era dos ofícios. Eu vou aprender um ofício. Eu visitei vários museus, principalmente de colonização italiana. Quando a gente chega lá, tem baús, né, das pessoas que migraram para o Brasil, e você abre aqueles baús, tem lá declaro, né, a Gabriel, o ofício, homenagem aqui ao Gabriel, gente, já quero agradecer aqui, o Gabriel tem todo o apoio da filmagem aqui no nosso CFA, nessa sala maravilhosa aqui, todo um apoio aqui para que a gente possa estar transmitindo. Então, o Gabriel, né, ele quer aprender, então eu chego ali e digo assim: Gabriel, o Gabriel aprendeu um ofício com alguém, e eu vou fazer a mesma coisa. Então, eu vou lá: João, posso aprender a fazer sapato com você? E prestem atenção no que eu vou fazer agora. O Gabriel, o João, eu quero aprender algo e o João quer me ensinar algo. Existia naquela época aquilo que a gente chama de relações primárias do trabalho. O João quer ensinar e eu quero aprender. Chega até a arrepiar aqui o que eu estou falando, porque nós estamos em 2025. Os anos 2000 é marcado pela era do conhecimento, logo eu chego lá, e a gente vive isso. A gente quer que as pessoas se desenvolvam, no entanto, a gente percebe nas empresas que poucas pessoas querem dividir o seu conhecimento, têm paciência de ensinar o outro. E isso existia já no período antes da Revolução Industrial. Existia naquela época aquilo que a gente chama de relações primárias do trabalho. Era por querer e por sentimento. E eu ia aprender a fazer sapato com o João e até com a sua família. O que aconteceu depois? Surgiram as primeiras máquinas, num surgimento de 100 e poucos anos, a famosa máquina a vapor, que gerou toda a industrialização de transporte para o mundo, por causa dos vagões a vapor. E aí, nesta época, que surge todo o nosso berço da administração e o berço da gestão de pessoas. Por quê? Com o surgimento das primeiras máquinas, as máquinas começaram a ficar muito grandes, não teria espaço mais na casa das pessoas, diferente de um tear manual, por exemplo, ou de um lugar pequeno para você produzir o sapato, tecer a lã, fazer as facas, né? Que é a parte toda de ferragem. O que aconteceu? Quem tinha mais dinheiro entendeu que poderia ter um ambiente melhor, comprava mais máquinas e foi aí que surgiram as nossas primeiras fábricas. As pessoas começaram a sair do seu estabelecimento perto do campo, e aí eu não vou me ater muito a essa história, mas por causa das terras de uso capião, etc., quem tinha mais dinheiro comprava mais terra, produzia mais algodão, tinha mais lã, tinha mais valores, e as pessoas começaram a ir e deixar de trabalhar nas suas casas e vão para as fábricas. Com isso, quebram-se as relações primárias do trabalho e surgem as relações secundárias. O que é isso? Eu posso até bater lá na fábrica e dizer: eu quero trabalhar com o João. Pode ser que eu vá ou não, mas ali não existe mais essa relação de um ensinar e um aprender. Eu vou trabalhar aonde eu for capaz
e com quem eu não tenho escolha. E aí, então, o grande berço da Revolução Industrial, que traz o berço da gestão de pessoas, porque pessoas trabalhando para alguém, surgem as primeiras leis trabalhistas, surgem os sindicatos como uma maneira de proteger os empregados, toda uma regulamentação de trabalho, e surgem, então, as relações secundárias do trabalho. E aí a gente continua indo, né? E em função da Revolução Industrial, eu vou apertar aqui, a gente consegue entender as principais ondas de transformação. Aí nós tivemos, então, mais milhões e milhões de anos para a sobrevivência, 12 mil anos, mais ou menos, mais até chegar na Revolução, 13 mil anos para o entendimento da agricultura. Depois nós temos aí 300 e poucos anos para a compreensão da nossa área, principalmente do envolvimento da fábrica, da produção, e aí surge a era da Revolução Industrial. Então, a gente tem aqui milhões e milhões de anos, 12 mil anos, 346 anos, e nos anos 2000, nós entramos na era do conhecimento. Mas aí, para falar da era do conhecimento, eu tenho que entender o quê? O que modifica? Ah, professora, mas agora a gente não estuda mais? A gente não estuda mais a empresa? Claro que a gente estuda. Mas eu estou trazendo de quando começa a surgir as teorias. Entendendo que eu só tenho uma teoria porque eu tive a prática. Desta prática surge uma teoria, e nós todos que estamos aqui hoje interessados nesses assuntos, participando dessa masterclass, participando do CONAD, participando de muitos outros eventos, começa a entender que nós vamos continuar estudando, só que nós vamos ter que ser mais rápidos. Por quê? Nós só tivemos 300 anos e entramos na era do conhecimento. E por que essa era? A era do conhecimento vem trazendo que o maior capital intelectual de uma empresa, maior capital é o capital intelectual. E surge, então, a era do conhecimento. O que difere uma era da outra, né? Peter Drucker, em 1954, já trazia e falava, né, dos trabalhadores do conhecimento, que era o quê? Era como é que eu usar o meu conhecimento para diminuir o uso da minha força, que é utilizado na indústria, né, do ser humano de força. Só que nós continuamos estudando sobre a fábrica, sobre a empresa pública, sobre a empresa privada. O que eu quero trazer aqui é que as relações que trazem sobre as pessoas foram mudando a partir dessas eras. E a era do conhecimento traz que o maior capital é o conhecimento, mas o que me preocupa, e todos vocês que estão aqui, é que nós estamos em 2025, em 2000 já se dizia que esta era ia durar só 40 anos. Então, nós temos muito mais rapidez de dominar as transformações, de se desenvolver, de se adaptar, de ser mais resiliente, de olhar o mundo ao redor. E nós já sabemos que em muitos estados nós estamos aí já com 30%, 40%, 50% da indústria na era que começa em 2040, que é a era, né, 5.0, 4.0, das cidades inteligentes, da preocupação maior das pessoas. A pandemia mesmo, né, veio com um grande pensar, uma grande reflexão, e acelerou muitas coisas da área de gestão de pessoas. Peter Drucker, em 1954, trazia a responsabilidade social e ambiental como uma preocupação da empresa. Mas o que aconteceu? Se falava, vamos fazer um recorte aqui, né? O próprio início da administração de pessoas para a nossa área, em 1960, trazia administração de pessoas, contratar e recrutar e pagar, né? E depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas o que a gente traz aqui é que, a partir da Revolução Industrial, e entendendo que o mundo capitalista, o olhar capitalista que surgiu em função da Revolução Industrial,
esse é o grande olhar de diferença para a era do conhecimento. Porque a gente começa a refletir que o quê? Quanto mais eu tenho de dinheiro e eu tenho que dividir, cada um fica com menos. Conhecimento, quanto mais eu uno, então é o meu conhecimento com o de vocês, trabalhamos juntos, eu vou somar. Por isso que nasce, então, em 1990, 96, com o livro do Schweber, vem da área contábil, que o maior capital que uma empresa pode ter é o capital intelectual. O capital intelectual são das pessoas que estão na nossa empresa. Só que, pós-Revolução Industrial, vocês vão se deparar aqui com vários autores, né, e vários teóricos conhecidos. Em função da Revolução Industrial, nós tivemos aí uma aceleração rápida e que trouxe uma preocupação de como eu vou administrar ou cuidar da minha empresa, né? Então, foi um crescimento rápido, acelerado, que fez com que surgisse os nossos primeiros olhares, né? As nossas primeiras teorias em relação às empresas, às fábricas. E eu sempre gosto de trazer muito um contexto, né? De que nós precisamos entender que qualquer empresa, né, seja a denominação de fábrica, seja a prestação de serviço, seja pública ou privada, etc., ela só existe por duas grandes funções. Se eu estivesse presencialmente aqui com vocês agora, ou se aqui fosse um momento interativo que eu tivesse uma plataforma, e vocês pudessem me responder, e eu perguntasse por que vocês gostariam de ter uma empresa, ou qual é o objetivo de uma empresa, tenho certeza que 70%, 80% ia dizer que é lucro. E eu quero dizer para os senhores que lucro é resultado. E que ela só acontece quando eu envolvo as pessoas na minha empresa. Né? Mas vamos voltar um pouquinho, que daqui a pouco eu resgato isso. Uma empresa ela existe por duas grandes funções: produzir um bem ou produzir um serviço. O lucro é o resultado de quê? De uma gestão bem feita, das funções da administração acontecendo, do planejar, do organizar, reunir recursos, supervisionar. O quem? Um grupo de indivíduos, que são as pessoas, para que os objetivos sejam alcançados. Só que o foco das pessoas começa a surgir só em 1927. A gente tem toda uma história do taylorismo, falando da divisão do trabalho, falando da e a crítica da mecanização humana. Eu não vou trazer esse recorte aqui, mas eu vou trazer um recorte muito da evolução da área de gestão de pessoas. E aí, em 1927, né, já com a teoria das relações humanas, é uma primeira, né, um embrião, trazendo algo que só foi despertado pós-pandemia, que é a preocupação com o ambiente do trabalho, que é a preocupação com a qualidade de vida de quem está nas nossas empresas. Como professora, mas a gente sempre se preocupou com o colaborador, qualidade de vida sempre se falou, né? O ambiente de trabalho já vem desde a ergonomia de 1990, 92, 94, sim, mas eu estou falando aqui de quando começa a surgir esse olhar. Aí nós temos, em 1940, estou trazendo uma evolução a gente chegar no IA, né? Uma preocupação com a questão do comportamento das pessoas. E por mais que talvez vocês estejam me esperando aqui falar de IA, falar de processo, realidade aumentada, automatização, robô, eu quero dizer que primeiro nós precisamos entender as essências. Nós precisamos entender que em 1940 surgem todas as teorias e surge um olhar sobre algo importante, que eu posso aumentar a minha produção e produtividade do trabalho operário, que quando eu entender que os meus operários precisam estar estimulados para que eles estejam motivados. Nós estamos em 2025 e a grande maioria de nós ouvimos em palestras, em conteúdos, precisamos motivar alguém. Ninguém motiva ninguém. Motivação é algo intrínseco. Estamos falando tanto agora, né, das gerações, as novas gerações, o nosso novo jovem, né, o jovem aprendente. A gente já está falando aqui de neoaprendizagem, nós estamos em 2025. Você não vai poder querer de toda uma evolução que o jovem de hoje vai aprender igual o jovem de antigamente. Claro que ele vai aprender a ler, a escrever,
mas ele tem mais acesso à informação. Algumas coisas que talvez alguém fale em sala de aula, ele já viu. Eu sempre dei um exemplo de uma escola rural, né? Eu dei aula em sala multifaceriada, a criança vai toda empolgada para a aula, a professora chega lá e diz, hoje nós vamos aprender que o pato nada. Para aquela criança, não tem mais nada a ver que o pato nada, ela cresceu lá no meio do porco, ela viu a cabrinha dar o filhote, ela sabe como é que nasce o pintinho do ovo. Tem que trazer coisas novas. A abordagem comportamental, então, traz essa preocupação com motivação, que ela é muito atual, extremamente atual. Por mais que eu esteja falando de uma linha do tempo, como é que vocês estão me ouvindo hoje se sentem motivados nas empresas de vocês? E eu sempre digo que quem está aqui hoje aqui nessa aula é porque está interessado no tema. Então, se coloque do lado contrário. Essa é a primeira, né? Eu gosto muito de falar de dicas, mas vamos falar de mentorar hoje, vamos falar de trazer algumas questões importantes para serem refletidas. Eu sempre digo, se coloque do lado contrário. Se você hoje é um colaborador de uma empresa e acha que deveria ter alguém que pudesse estimular mais, quais são as suas necessidades na empresa, vou até virar de costas para vocês não esquecerem mais. Como é que eu lá, ao contrário, vou fazer isso? Se coloque nessa posição. E aí, então, né, depois de tempo, em 1970, nasce oficialmente, a partir dos órgãos públicos, né, e já esse olhar, a administração pessoal, que eram funções meramente de controle administrativo. Fazer o recrutamento, selecionar, pagar, ver todas as questões trabalhistas. E eu vivi essa época em 1980, quando eu ainda estudei sobre administração de pessoal, mas eu vivi essa mudança. A mudança da área de pessoas para a área de gestão de recursos humanos. E eu gosto muito de contar uma história que ficou tão assim, vamos mudar, todas as empresas queriam mudar, elas mudavam a placa da porta. Não é mais gestão de pessoas, é gestão de recursos humanos. Mas e o que mudava, professora, com gestão de recursos humanos? Ela evoluía. Ela continuava recrutando, selecionando, pagando, mas começa a nascer os benefícios. Começa a nascer a questão da capacitação. Ela começa a evoluir um pouco mais, de olhar a pessoa como um ser humano na empresa, mas ainda muito como controle, né? E aí os anos 2000, eu sempre digo que os anos de 1990 aos anos 2000 foi a grande década de novos modelos, né? O modelo da qualidade, o nascimento da gestão, da prestação de serviço, as empresas terceirizadas sendo formalizadas. E aí sim, uma época de que a gestão passa a ser olhada como não as pessoas como um recurso, mas as pessoas importantes na empresa. E aí você tem tudo aquilo. E a gente começa a entender que a gente não recruta mais, que as empresas precisam captar, que as empresas precisam ter um olhar além só de selecionar. Começa a nascer a questão da avaliação de desempenho, os grandes tópicos, né? Gestão do conhecimento organizacional, gestão do capital intelectual, a educação corporativa. Os anos 2000 já traz a ideia de que toda empresa tem que se preocupar com o desenvolvimento das habilidades das pessoas, que se evolui depois para a gestão de competência. E essas são as grandes questões que entram a partir dos anos 2020, que nós já falávamos da era da inteligência artificial, mas ela não era tão vista como ela é agora. Os anos 2000 começa a falar de conhecimento, de que o conhecimento da empresa traz os conceitos de competência, que são habilidades, né? Que são conhecimentos, habilidades e atitudes. Eu já começo a trabalhar minha empresa por competência. E aí a gente tem a grande mudança. Porque passamos uma pandemia, chegamos e o aumento para o online, para o comércio online, para o home office, aquilo que não era nem acreditado, gente. Trabalhar em casa não tem produtividade, não tem indicadores de produção. Veio mostrar exatamente o oposto, mas veio trazer
outras questões relacionadas também à responsabilidade da gestão de pessoas, né? Que é a preocupação com a saúde mental, que é a preocupação com toda uma adaptação tecnológica mesmo. E, em função disso, a jornada das pessoas, e eu trouxe aqui o slide, mas já está aqui rapidamente, né? E eu vou trazer aqui, ó, a gente já falou da época da Revolução Industrial, da administração científica, eu quero trazer para o item 4 e 5, né? Que o século XX traz algo fundamental. E quem estiver me ouvindo e for coordenador de área, e for CEO, e for diretor, presidente, ou você que coordena uma equipe, hoje as pequenas empresas, as startups, não têm muitas definições de funções. Os organogramas são circulares, todo mundo pensa junto. A gestão de pessoas, para se falar de gestão de pessoas na era da inteligência artificial, vocês todos precisam entender que a gestão de pessoas é uma área estratégica. Ela precisa estar sentada, sim, numa tomada de decisão importante da minha empresa. É ela que traz os indicadores. Eu quero trazer um programa novo para a minha empresa, eu quero produzir algo novo na minha empresa. Aonde está a competência? Quem é o colaborador que trabalha ali hoje? Ah, tem um conflito numa área. Qual é o indicador dessa área? Ali tem muita rotatividade. É o coordenador daquela área que não é adequado para aquela equipe de trabalho. Tem muita gente saindo de uma área. Será que eu estou sendo assertivo em captar as pessoas para vir colaborar com o meu quadro de colaboradores? E ela se torna, então, extremamente importante. Nós estamos falando isso há mais de 20 anos. E é uma oportunidade aqui de estar falando nesse grande evento, disseminando isso para o Brasil inteiro, e que bom se for internacionalmente, que o RH, que eu não gosto de chamar estratégia de RH, eu gosto de chamar de estratégia de gestão de pessoas, né? Mas aqui a professora trouxe um referencial teórico moderno, buscado também em textos seminais, que a gente precisa disseminar. E o século XXI, então, traz a era digital, porque surge o computador nos anos de 1990. E olha que interessante, gente. Em 1990, as pessoas foram para a rua fazer greve e uma grande revolução, porque não queriam os computadores na empresa, porque iam perder os empregos. Ninguém perdeu o emprego, ninguém sabe trabalhar hoje sem o computador. Veio a internet que ninguém acreditava. Eu mesmo passava uma internet, passava um e-mail na minha universidade ou lá na empresa, eu ligava para ver se o e-mail tinha chego. E agora, a gente tem todo esse recorte de novo. Nossa, eu vou perder o meu emprego por causa da IA? Eu vou perder o meu emprego por causa disso? Não. Nós estamos vivendo um momento de muitas oportunidades. Os anos 90 tiraram todas as datilógrafas, que fizeram um concurso público para ser datilógrafas. Nós vamos gerar novas oportunidades. Nós temos que reinventar o que a gente já fazia. Mas como, né? Com a gestão de talentos, e por isso que eu falo tanto da gestão de competência, né? Conheça um pouco mais. E a IA vai me ajudar nisso? Já indo um pouco para a IA? Claro que vai. A IA precisa, a inteligência artificial precisa ser entendida como uma ferramenta de apoio para o meu ato de gestão. Como assim, professora? E eu posso dizer, estão surgindo temas novos, né? Hoje a gente não fala mais de integração do colaborador, a gente fala de onboarding, onde a gente vai apresentar a empresa, vai integrar ele à empresa, vai falar da missão, da visão, da estratégia, ele vai fazer o plano de carreira deles. E eu fiz essa experiência para mostrar para os meus alunos. Como assim, professor? O que a senhora fez? Né? E aqui eu trago, já vou dizer o que eu fiz, mas eu trago aqui o escopo da gestão de pessoas na era atual. Eu deixei o treinamento escrito aqui, porque todos precisam entender a diferença de treinamento, capacitação e desenvolvimento. Treinamento é quando eu treino uma pessoa para ela fazer exatamente o que ela tem que fazer. Eu entro numa empresa para trabalhar, eu tenho que saber qual é o meu sistema e alguém vai me ensinar a trabalhar nesse sistema. Capacitação é quando eu evoluo nisso que eu faço. Eu vou para um evento, eu vou para uma feira, eu leio um livro para dizer como é que eu uso uma tecnologia. E o desenvolvimento hoje tem a ver com desenvolvimento em todas as características de uma competência.
crescimento de conhecimento, habilidade e atitudes. Interessante que a gente tem ouvido muito hoje, né? Vamos fazer uma fala, uma palestra de soft skill, hard skills. Já era o que acontecia há anos atrás, lá na Revolução Industrial. Cada um escolhia para trabalhar com aquilo que sabia fazer melhor. E hoje o soft skill tem a ver com desenvolvimento da pessoa na sua essência. Como é que eu valorizo aquele dom que eu já tenho que pode ser utilizado na minha empresa? E aqui vou pedir licença para vocês. Eu sei que toda fala, né? Tem que ter a teoria, tem que ter um caos, piada que não, mas tem que ter um caos. E eu vou trazer algo que não estava nem preparado para essa aula. A gente está vivendo aqui essa semana de comemoração dos 60 anos da profissão de administração. Ontem teve uma cerimônia linda aqui no museu. E há muito tempo que eu falo para as empresas, né? Eu tenho essa oportunidade de falar para os empresários nas aulas de pós-graduação, que precisamos valorizar o capital que a gente tem na empresa, os talentos. Às vezes vocês pegam alguém para fazer uma apresentação musical no final do ano na empresa, pagam um dinheirão e vocês têm um talento em casa. E onde a gente pôde ver isso aqui. Eu mesmo fui ao museu que falava dos 60 anos da nossa profissão. Cheguei lá, fiquei emocionada. 2 colaboradores nossos aqui do CFA, 2 jovens, né? Como estagiários, entraram aqui, um tocando violino, o outro tocando flauta lindamente. O que houve? Ele teve a oportunidade de dizer que ele podia fazer isso. Hoje tivemos um evento aqui, um bolo maravilhoso, fui descobrir, é uma estagiária que fez o bolo. E cada elogio que recebe, nós estamos em 2025 e não se entendeu ainda aquilo que Hesber falava em 1927. O maior, um dos grandes estímulos por uma pessoa é a oportunidade que ela tem de mostrar o seu talento e o reconhecimento que a gente pode dar para ela. Isso não tem nada a ver com IA. E aí sim eu entro numa questão do IA importante. Eu estou falando de treinamento, falei de relações com os empregados, que tem a ver com isso, com a qualidade de vida. Qualidade de vida ninguém dava bola, precisou uma pandemia para entender. Hoje, a força que se dá para um programa de qualidade de vida na empresa. Sobre a educação continuada e corporativa, aprendendo sempre por quê? Porque se uma era foi milhões e milhões de anos, outra era 13 mil anos, 300 anos, 40, e eu assisti, semana retrasada, uma fala de uma especialista sobre inteligência artificial do mundo. Ela trouxe uma figura fragmentada do nosso tempo de aprendizado nos próximos anos. Vai ser coisas de 2, 3, 4, 5 dias e nós vamos fragmentando isso. Aí a gestão de conhecimento e a gestão por competência. Dito isso, onde é que eu posso dizer que são os principais impactos da transformação organizacional com IA, né? É a mudança no ambiente organizacional. Ela traz, com essas evoluções de últimos tempos, principalmente com a IA, e no futuro muito a robotização também, uma nova cultura, né? Uma cultura mais colaborativa e adaptável. E aí eu estou trazendo essa cultura colaborativa para os próximos anos entre humanos e robôs. E aí, em homenagem à minha professora aqui do meu pós-doc, ela já traz um tema, né? Que é a colaboração transhumana. Que é o quê? É eu, como um humano, trazendo o meu sentimento para aquilo que a minha robotização possa me ajudar. Ou ao contrário, porque esse é o momento de eu falar para todos vocês que o que diferencia hoje dentro de uma inteligência artificial está um conhecimento humano. Eles podem se reprogramar, eles podem trazer, mas você que dá o comando para eles. E aí eu quero dizer para vocês que nós já temos muitas maneiras de estarmos avançando na nossa tarefa de gestão de pessoas com a inteligência artificial. Aqui mesmo é uma demonstração. A gente levava quanto tempo para criar um slide, né? Mas o que eu tenho que fazer com a IA? Eu coloco o meu conhecimento que ela transforma no conteúdo. Nesses slides criados para você em 3 segundos pela Gama, está um texto da professora Isabela, que ele transformou num conteúdo para mim. Mas eu posso só pedir, ele faz? Sim, desde que você comece a estudar prompt, agentes naturais, porque
Mesmo que eu tenha uma inteligência, eu tenho que saber o que pedir para ele. E como é que eu estou usando a inteligência artificial em algumas atividades, né? Precisei criar um programa todo de onboarding. Então, eu estudei o que é um onboarding, eu sei o que é um onboarding, eu pedi, através de um prompt, que essa inteligência artificial criasse um programa para mim, mas eu descrevi. Programa de 1 mês, para as áreas estratégicas, tática e operacional de uma empresa, que os conteúdos podem ser programados de forma online, presencial e híbrido, que quem vai participar é o CEO superior com estratégico, a gerência com tático, a chefia imediata com colaborador. Eu fui descrevendo o que eu queria, ele me entregou várias opções e a melhor opção dessa eu apresentei numa empresa e apresentei para os meus alunos como fazer um onboard, pedi que eles fizessem a mesma coisa. Passei a mesma inteligência artificial. O que aconteceu? Não ficou nada igual, e alguns ficaram muito ruins, porque eu, para ser um gestor, que eu queria utilizar a inteligência artificial, eu tenho que ter conhecimento para fazer isso. Aí, vamos substituir cargos restritos por cargos amplos, cheio de flexibilidade, com mais funções, porque eu tenho mais informação. E a geração que está vindo agora, né? Ela quer saber onde ela pode chegar numa empresa. Aí vocês vão dizer, a geração Baby Boom não era assim? A geração Baby Boom entrava e ela queria a segurança de ficar a vida inteira naquela empresa. A geração que vem agora, ela quer entrar, ela não se preocupa com a segurança. Ela quer saber o que ela pode colaborar. Ela quer saber como é que ela pode se desenvolver. Ela quer saber como é que ela logo pode chegar onde ela quer chegar. E como é que a gente se prepara para isso, né? Além disso, os focos de trabalho e metas organizacionais são muito orientados para resultado. Isso já vem dos anos 80 e 90. Se eu puder terminar mais rápido o meu trabalho e bem feito, está ótimo, eu não preciso trabalhar o dia inteiro. Como se adapta isso sem alguém me olhar no corredor que eu estou parada lá dizendo, professora Isabela, não está fazendo nada, mas não sabe o que eu já fiz. Não sabe que o meu computador já me ajudou eu trabalhar de noite, que eu não tenho, eu posso trabalhar a hora que eu quero. Né? E implicações disso para a área de gestão de pessoas. A área de recursos humanos com foco estratégico, então, com muita parceria para o negócio. Nova realidade organizacional com adaptação contínua de inovação, gente, essa é a palavra. Inovação em todos os sentidos, mas olhem o que vou falar para vocês agora. Sem perder formalidade, sem perder foco, sem perder resultado, sem perder respeito. Né? A gente traz uma inovação entendendo que os processos básicos de uma empresa precisam ser realizados profissionalmente. Também a liberdade não significa bagunça, ao contrário. Todas as novas tecnologias vêm para facilitar e agilizar essa organização. Né? Uma gestão de pessoas centrada para o sucesso e a sustentabilidade. Essa é a palavra. E aqui não é a sustentabilidade ambiental do ambiente externo, ligada à ecologia. A palavra sustentabilidade tem a ver com continuidade. Como é que eu vou usar todas essas questões para essa continuidade? E aí nós temos muitos desafios, né? Os desafios, como nós, gestão de pessoas, entendermos todas as IAs que estão a nosso dispor. E nós já temos muitos grupos criando seu próprio IA a partir de um chat GPT, mas criando os seus próprios agentes, criando, né? Eu até deixo um convite aqui para quem estiver assistindo a gente. Eu já fiz o teste. Nós temos um grupo de IA agente. Eu faço parte de um laboratório chamado LabEngine, na Universidade Federal de Santa Catarina. Nós trabalhamos com tudo que tem mais de ponta hoje de pesquisa no mundo para uma empresa. Então, lá nós cunhamos o termo de neoaprendizagem, que ela é uma neoaprendizagem organizacional, essa é a minha pesquisa de pós-doc, mas com várias pessoas pesquisando, e a gente quer levar essa neoaprendizagem para dentro das organizações e não só para o mundo do ensino universitário, das escolas, por exemplo, sobre governança multinível, sobre todas as novas, e o que é uma governança multinível, né? É entender toda uma governança a partir dos níveis estratégicos da empresa, sobre o neolíder. Se vocês estão aqui assistindo,
é porque vocês estão interessados nesse tema de gestão de pessoas, né? Como é que é um neolíder hoje? Como é que é a maturidade para essa nova era da inteligência artificial? E aí nós temos uma infinidade de programas que podem nos facilitar. Nós já temos programa para preparar, né? Numa área de controle, a folha de pagamento, que vem da área contábil, de preparar simulações para fazer um plano de seleção a partir de competências, nós temos para preparar reunião, nós temos para fazer projetos, eu mesmo utilizei um programa para fazer o meu onboarding. Então, hoje é uma infinidade. O que me traz aqui para falar, né, da era da revolução, a IA, é muito para trazer os novos olhares em relação às pessoas. Nós precisamos entender cada vez mais que as pessoas, as coisas só existem pelas pessoas, com as pessoas e para as pessoas. Está se falando tanto de cidade inteligente, elas estão aí, 2040, 50, já tem muita gente discutindo esse tema, que já é discutido há 30, 40 anos. O que são as cidades inteligentes? É toda uma característica de utilização de tecnologia tecnológica voltada à qualidade de vida das pessoas. E nós temos que dominar cada vez mais o que vai surgindo. Não se tornar escravos, mas como é que eu faça com que as gerações que estão vindo agora, com as pessoas que já estão no mercado de trabalho, esse é o grande desafio para vocês na empresa. Como é que vocês vão fazer as pessoas perderem o medo de usar novas tecnologias? Eu mesmo venho aqui com a maior tranquilidade, falo do IA, mas talvez muitos de vocês sejam desenvolvedores, já trabalhem com muitos sistemas. Eu ainda tenho muito para aprender, mas a minha preocupação é o outro lado. Como é que eu faço as pessoas entenderem como é que eu me adapto a uma tecnologia? Esse é o meu papel enquanto um gestor. Não é amedrontar ninguém, não é falar que você não sabe usar o IA, é o contrário. Você precisa de um curso de IA? Por que você está com medo? Está com medo de perder o trabalho? Não existe isso, todo mundo vai aprender junto. Você vai ter novas oportunidades com isso, novas profissões surgindo, novas atividades surgindo. E aqui eu deixo um convite, então, para o nosso grupo de IA. Se você acessar o seu QR Code aqui, vai te levar direto para um grupo que foi criado em 3 horas, tinham 147 pessoas, hoje tem muitas pessoas que queiram discutir IA e vou além. Pessoas que queiram não mais fazer networking, mas que queiram fazer netweaving. O que é um netweaving? É uma construção colaborativa. Não é só eu trocar o meu cartão com você, me liga, vamos trocar. Não, é como é que eu construo uma rede, como é que eu discuto esse IA. Nesse grupo tem CEOs de grandes empresas do país, tem diretores de grandes empresas internacionais, tem muita gente que vem para discutir inteligência artificial para a gestão de pessoas, para ouvir o que a minha empresa precisa. E aqui eu até trouxe em homenagem, né, que esse agente foi criado como entendendo que nós temos uma comunidade de IA que, para cuidar de mente, aprendermos com propósito e testamos tecnologias com ética. Este trimestre foi marcado por reflexões sobre saúde mental, com produção transhumana e liderança inteligente. Isso aqui é o nosso newsletter, né, do IA, que foi criado agora em julho. É também saber pausar, compartilhar e construir juntos. E por isso que a gente diz que a revolução tecnológica só vale a pena com a humanidade em coprodução. E esse será o grande desafio da era industrial até a era da inteligência artificial. Dizendo isso, espero que fique aqui momento de reflexão para todos vocês, trazer aqui eu pessoalmente aqui e ao lado uma figura criada pelo IA, a professora Isabela ali se modelizando, com um prompt que foi pedido. Essa figura foi construída por uma pessoa de 70 anos, que não usava nada de IA. Um dia chegou feliz e disse, o chat me achou no WhatsApp. Eu estou aprendendo um monte de coisa com ele. Eu disse, o que você aprendeu? Fazer fotos. Eu disse, como? Aí ele disse, não, você entra lá e pede a tua foto. Aí eu fiz a mesma coisa que ele. Sempre que eu peço uma foto, o chat olha para mim e diz assim, aqui estão os programas para fazer foto.
mandei uma mensagem para esse senhor, de 70 e poucos anos, você pode fazer uma foto minha, que até hoje eu não dominei o meu chat, você sabe fazer isso muito bem. Ele assim, eu vou fazer em 1 minuto eu lhe devolvo. Em 1 minuto eu devolvi. Ele me devolveu. Eu disse, poxa, eu não aprendi a fazer isso. Ele assim para mim, professora Isabela, acho que a senhora não está pedindo para ele direito. Porque eu pedi, ele fez essa foto linda da senhora. Então, é homenagem a ele, eu trago essa foto aqui para dizer que a gente pode aprender sempre, continuar sempre, e que a gestão de pessoas não é sobre esse tema que nós estamos falando hoje. A gestão de pessoas não é sobre substituir humanos por máquinas, mas sim capacitar pessoas com tecnologia para criar um futuro mais humano. Deixo aqui os meus agradecimentos para vocês. Deixo ali o meu Instagram, que saiu rapidinho ali, @Isabela Fornari Miller. Quem quiser discutir mais sobre o tema, quem quiser entrar na nossa comunidade A, né? Entendendo que ela é uma comunidade de produção, vocês não vão encontrar lá, quero texto para isso, quero texto para aquilo. Não, a gente está construindo. Então, aí, deixo aqui os meus agradecimentos para vocês. Desejo a todos um excelente CONAD, já que estão nos assistindo pelo CONAD. Muito sucesso para vocês e que vocês desenvolvam com ética, com preocupação, com comprometimento e com competência as áreas de pessoas, porque tudo só acontece por meio delas. Muito obrigada.